Teleaula Natal. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro da aula de Ciência da Natureza. Lembramos para vocês que todo o conteúdo dessa aula pretende ser acessível através da janela de Libras e através da descrição das imagens. O meu nome é Cíntia e o meu sinal em Libras é esse aqui. Eu sou professora da Rede Municipal de Educação, tenho 37 anos, tenho 1,71 m, pele morena, cabelos pretos, cacheados na altura dos ombros. Estou usando um óculos de formato redondo, de armação escura, e estou usando uma blusa preta, uma calça jeans e um tênis. Então, nesse nosso segundo encontro, nós também tivemos a colaboração dos professores, que pensaram nessa aula. Como eu disse a vocês na aula passada, essa aula foi dividida em duas partes. A primeira, que vocês já viram, e essa segunda. Então, todas essas aulas, elas foram pensadas com a colaboração de outros professores do nono ano. Não sou só eu que estou aqui, eu estou aqui apenas representando. Então, talvez algum desses seja um professor de vocês. Lembrem aí dos professores de vocês. Arkley, Gutenberg, Jamile, Leal, Vilma, mas não só esses. Por trás dessas aulas, a gente tem trabalhado muito através de reuniões virtuais, com toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, o pessoal da Educação Especial, o pessoal da Formação de Ciências, Então, tudo isso foi pensado de forma coletiva, pensando em vocês. Então, nesse segundo slide, eu vou relembrar um pouquinho o que foi que a gente já viu, No nosso primeiro encontro, a gente falou a respeito da ciência no contexto da pandemia, que é a nossa aula, e o primeiro ponto da aula passada foi a contextualização inicial a respeito da pandemia, onde surgiu, quais são os principais cuidados para que a gente não contraia esse vírus e não fique doente, E o segundo ponto foi a respeito das fake news, Quais foram as principais fake news que rolaram e ainda estão rolando, agora durante a pandemia? Como é que a gente identifica uma fake news? E onde é que a gente pode checar se aquela fake news, se aquela notícia, se a gente não sabe se é fake news ou não, onde checar? Então, tudo isso a gente viu no nosso primeiro encontro. E continuando a nossa aula, que é a ciência no contexto da pandemia, nós vamos hoje falar a respeito da importância da ciência, seguido do ponto 4, o método científico, que é o que a ciência se baseia. E, por último, a gente fecha a nossa aula com um exercício. Então, na aula passada, vocês lembram, que a gente falou a respeito daquelas medidas, aquelas recomendações, aquelas orientações que os órgãos de saúde, as autoridades de saúde, costumam sempre estar falando. E vocês lembram lavar bem as mãos, usar máscara, manter o distanciamento físico, De onde é que surgiu aquilo? De onde é que vocês acham que o pessoal tirou aquilo ali? Será que foi assim, foi da cabeça deles, foi uma coisa que não tem nenhum sentido, eu vou falar para o pessoal manter distância. Será que isso tem alguma lógica por trás? Bom, se você pensou que isso foi tirado do conhecimento, você acertou. E se você pensou que foi do conhecimento científico, você acertou mais ainda, Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. O primeiro ponto da nossa aula, a gente traz uma reflexão aqui no slide 3 sobre o que é ciência, Nesse slide, o que é ciência está escrito em letras brancas com um fundo azul e é seguido de uma imagem, Essa imagem traz um cientista com a mão no queixo, refletindo, Ele tem ao seu redor telas de computador, 3 telas, tem vidrarias de laboratório e ao seu redor também tem moléculas de DNA, ligações químicas, Tudo isso simbolizando a ciência. E a gente vai ver que a ciência ela não é feita só em laboratório ou só com computador, Então, vamos lá. O que é ciência? Então, ciência, ela vem do latim e quer dizer conhecimento, Professora, mas existe só conhecimento científico? Não, não existe só conhecimento científico, existem outros tipos de conhecimento. Existe o conhecimento popular, que é chamado de senso comum, Existe o conhecimento filosófico, existe o conhecimento religioso ou teológico, Todos esses conhecimentos, eles têm características próprias, E a gente não pode dizer que são opostos, que estão em lados opostos, a gente pode dizer que eles são complementares,
que uma coisa pode complementar a outra e que se você acredita em um conhecimento, você também não precisa excluir um outro conhecimento, tá? Da sua crença. Então, a fé, ela é sempre importante, tá bom? Mas a definição do que é ciência nem sempre é fácil. Então, a gente começa primeiro com um ponto de reflexão sobre o que é que a ciência não é, tá? A ciência, ela não é uma crença inquestionável, certo? Toda afirmação científica, ela necessita ser fundamentada e passível de testes. É o contrário da crença religiosa, tá certo? A crença religiosa, o dogma religioso, ele não precisa de uma fundamentação. Na religião, você tem fé e você acredita naquilo. Aquilo não precisa ser testado para que você acredite ou deixe de acreditar, certo? O segundo ponto do que a ciência não é um argumento de autoridade, tá? Aquela afirmação científica, ela não pode ser científica porque o padre, o juiz, o presidente, o deputado, qualquer pessoa, ou mesmo um grande pensador, um grande intelectual falou. Não é porque quem fala, né? É sobre o que fala e a comprovação daquilo que se está falando. E o terceiro ponto do que a ciência não é que a ciência não é o senso comum. O senso comum, ele nos oferece respostas prontas para questões corriqueiras e frequentes do nosso dia a dia. Por exemplo, né? Imagine lá que você tem a panela do fogo e aí você vai colocar, se você colocar a mão, você já sabe o que é que vai acontecer. Você vai se queimar. Esse é o senso comum. Você não precisa testar aquilo, você até pode testar, mas você já sabe o que vai acontecer, você vai se queimar. Esse conhecimento, ele é passado de geração em geração. É o senso comum, tá? A ciência não é isso. A ciência não é o senso comum. Então, a gente traz aqui no slide 5 a nossa definição de ciências. Nesse slide, né, a gente traz uma imagem de dois cientistas, né, vestidos de jaleco, um menino e uma menina, né, dois jovens cientistas. Eles estão olhando por um microscópio. Nesse microscópio, eles veem uma cidade, né, e ao redor dessa cidade tem um meio círculo verde com nuvens representando o planeta. Então, a ciência, ela amplia a nossa visão, tá, do mundo em que nos cerca, do que a gente vê do mundo. A partir da ciência, você pode olhar o mundo de outra forma, né? Quando a gente começa a estudar ciências, e por isso que a nossa intenção é trazer para vocês esse encantamento do que é a ciência, de como a ciência é importante para a nossa vida. Então, através desse olhar da ciência, você começa a ver o mundo de outra forma. Uma simples água fervendo, quando você tem um conhecimento, né, da ciência, você começa a ver aquilo de outro jeito, pensando nos processos que estão acontecendo ali, tá bom? Então, a nossa definição de ciências é o seguinte: a gente pode definir a ciência como uma explicação passível de ser testada, então é preciso que tenha teste, racionalmente válida, ou seja, não é pela emoção, tá? Tem que ser racionalmente válida e justificável, que possa ser replicada, né, várias vezes replicada e obtida por meio de estudos, observações, experimentações sobre o objeto estudado. Então, a gente traz essa definição para vocês do que é ciência. Bom, e por que estudar ciência é importante, né? Por que a gente deve estudar ciência? Vocês têm várias matérias, várias disciplinas no 9º ano, né, na escola. E a ciência é uma delas. E por que é importante estudar ciência? Assim como também é importante ter o ensino religioso, assim como é importante ter a matemática, o português, a ciência também é muito importante. Então, a ciência, ela nos ajuda a pensar de maneira lógica sobre os fatos do cotidiano, sobre o mundo que nos cerca, né? E resolver problemas práticos e simples do nosso dia a dia. A partir do raciocínio da ciência, a gente começa a entender o mundo melhor. E é por isso que a nossa aula, né, a ciência no contexto da pandemia, ela traz essa reflexão. Vocês estão vendo tudo o que está acontecendo e a nossa intenção nessa aula é ajudar vocês a pensar melhor sobre tudo isso que está acontecendo. Não acreditar em qualquer coisa, tá? É refletir sobre tudo isso.
As ciências também, todas as suas aplicações, desenvolvimento de tecnologia, elas ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Imagine quanta coisa que existe na nossa vida, que nos cerca, que não tem influência da ciência ou que foi criada a partir do conhecimento científico. Então, a gente já viu o que é ciência, a gente já viu por que é importante. E os cientistas, quem são? Se eu falar assim, imagine um cientista, quem é que vocês vão imaginar? Será que vocês vão imaginar essa pessoa aí? Hein? Será que para vocês, quando a gente pensa em cientista, em pesquisador, a gente já imagina essa figura? O cientista é sempre aquela pessoa que tem um cabeção, porque o cérebro é muito grande, né? Ele vive curvado de tão pesado que é a cabeça dele, porque o seu cérebro é muito grande. Ou então de tanto tempo na frente do computador, né? Será que o cientista, ele sempre tem que andar de jaleco? E ele é muito magro, porque ele não tem nem tempo de comer e nem faz exercício físico. E ele é muito branco, porque ele fica o tempo inteiro lá dentro do seu laboratório. Ele só vive com a prancheta embaixo do braço, porque qualquer coisa que ele pensar, ele já pode anotar. E também ele carrega aí no outro braço sempre réguas, vidrarias e um ratinho de laboratório, né, que não pode faltar nunca. Será que o cientista é sempre essa figura caricata? Será, gente? Ou será que é muito, muito mais amplo quem faz ciência, né? Pergunto de novo, será que os cientistas são desse jeito, sempre homens, brancos? E aí eu trago aqui uma notícia para vocês, que eu peguei agora, faz pouco tempo, e pensando nesse contexto da pandemia. Conheça as 5 pesquisadoras que sequenciaram o genoma do coronavírus. Essas mulheres que vocês estão vendo nessa imagem, né, são 5 mulheres. Elas conseguiram sequenciar o coronavírus em apenas 48 horas, mostrando toda a estrutura do vírus. Nessa imagem, né, tem uma fotografia, vocês veem as 5 mulheres, ao fundo você tem um quadro de uma floresta, e essas foram as cientistas de diferentes idades, diferentes raças, que sequenciaram elas e toda uma equipe por trás. Para a gente ver que a ciência, ela não só é feita por homens brancos, apesar de que a maioria dos cientistas e pesquisadores ainda são homens, tá? De acordo com a Unesco, apenas 28%, né, dos cientistas são mulheres, apesar das mulheres serem mais de 50% da população mundial, tá? Então fica aí um incentivo para você, né, não só as mulheres, mas todo mundo, né, que você pode ser um cientista. Para fazer ciências, a pessoa tem que se dedicar muito, estudar muito, mas qualquer um, né, com muita curiosidade, muita dedicação, pode se tornar um cientista e contribuir muito para o seu país e para a sociedade. Bom, agora eu trago para vocês, né, continuando aí o terceiro ponto da nossa aula, no slide 9, alguns exemplos de importantes descobertas da ciência que mudaram a nossa vida. Cada descoberta dessa vocês vão pensar, como é que seria a minha vida sem isso? O primeiro ponto que eu trago aí é a eletricidade, que é esse conjunto de fenômenos que ocorre graças ao desequilíbrio ou à movimentação das cargas elétricas. E eu trago aí a imagem, né, um fundo azul com 10 lâmpadas, né, em diferentes alturas penduradas, essas lâmpadas estão desligadas e a seguir tem uma lâmpada que ela está sozinha e ela está acesa, nos lembrando aí da eletricidade. Quando a gente fala em eletricidade e a importância da eletricidade na nossa vida, a gente só sabe da importância que tem quando falta energia, né? Quando falta energia, é um Deus nos acuda. Então, a partir do conhecimento científico é que foi criada, foi descoberto a eletricidade, esse fenômeno, né, da eletricidade. Lembrando que a eletricidade é obtida a partir dos recursos naturais, né? Então, a gente precisa também utilizar essas descobertas científicas com muito cuidado, com muito zelo. Por quê? Porque para produzir eletricidade a gente também causa um impacto ambiental. A maioria da energia do país ela vem da energia hidrelétrica, né? Que para ser produzida precisa às vezes inundar áreas em que vai matar animais e plantas, né? Mesmo a energia eólica que a gente tem aqui no nosso estado, ela ainda causa algum impacto ambiental, né? Aquelas hélices, elas matam pássaros
né, que estão naquele local. Então, tudo que a gente vê que a ciência descobriu, a gente também tem que valorizar essa descoberta utilizando ela de forma muito racional. Bom, no slide 10 eu trago uma outra descoberta científica, né? A penicilina, né? A nossa segunda grande descoberta científica é a penicilina. A penicilina é um antibiótico que foi produzido através da secreção de um fungo. O nome do fungo é Penicillium rubens e por isso que o nome do medicamento é penicilina. Então, o antibiótico é aquele medicamento que combate, que mata as bactérias. Eu trago aí uma imagem, são duas imagens. Em uma delas a gente tem várias placas de Petri com meios de cultura alaranjados, em que esses meios de cultura estão cobertos por fungos. Então foi assim que o cientista Alexander Fleming, ele observou que nas amostras, na cultura de bactéria que ele estava fazendo, esses fungos se instalaram e essa cultura de bactéria parou de crescer. Então, a partir dessa secreção desse fungo é que foi descoberto o primeiro antibiótico. E aí eu mostro para vocês, né, essa segunda imagem aí que traz a penicilina, né, o medicamento penicilina. A partir da penicilina, gente, houve uma revolução, uma nova era dos antibióticos, porque antes do surgimento, né, do primeiro antibiótico, ocorriam muitas mortes por infecções muito simples, né? Às vezes uma simples dor de garganta, ela agravava e podia, né, distribuir bactérias em todo o seu corpo e você acabar morrendo. A partir do antibiótico, do primeiro antibiótico, muitas vidas foram preservadas. Apesar disso, hoje em dia a gente também tem um uso sem critério, muitas vezes, dos antibióticos, o que causa, muitas vezes, a resistência bacteriana. Então, o antibiótico, quando ele é passado, ele tem que ser tomado conforme a prescrição médica. Por quê? Porque a gente vê hoje em dia superbactérias que são resistentes a vários antibióticos, porque esses antibióticos às vezes são banalizados, são usados de qualquer maneira. Então, muito cuidado quando for tomar o antibiótico, tomar ele realmente como foi prescrito, para que depois a gente não tenha uma seleção de superbactérias. Continuando aqui, eu trago para vocês uma outra grande, né, descoberta da ciência, que é a radioatividade, que é essa propriedade que alguns átomos, como o urânio e o rádio, possuem de emitirem espontaneamente energia na forma de partículas e de ondas, né? Então eu trago aqui para vocês como a radioatividade tem sido usada ao longo dos tempos. A primeira imagem é a imagem de uma explosão de uma bomba atômica, né? A segunda, a gente tem aí uma imagem de uma placa de atenção, material radioativo. Essa placa é amarela e as letras e o símbolo de uma hélice é em vermelho. A terceira imagem é a imagem de um raio-x do tórax. E a quarta é de um tomógrafo, tá? Então, a gente observa que as descobertas científicas, elas podem ser utilizadas para benefício da humanidade, mas também para a destruição da humanidade, como foi o caso da bomba atômica, né? Seguindo aí, na nossa aula, eu trago a quarta e última descoberta científica, né, grandes descobertas, que são os polímeros artificiais, né? Polímeros artificiais são macromoléculas originadas a partir de muitas ligações químicas. A gente também tem polímeros naturais, que vocês conhecem. Algodão, lã, marfim, a borracha que é tirada lá da seringueira ou látex também são polímeros, só que são naturais. E aí o homem criou, né, a partir dessas várias ligações químicas e também observando a natureza, os polímeros artificiais, né? E aí você diz, professor, eu estou olhando aí essas imagens, né, que vocês estão vendo, olha as imagens, para vocês verem qual é o nome para tudo isso, o que é que fabrica isso. Vocês estão vendo aí a primeira imagem, né, acima, na primeira linha, a primeira imagem, tem pilhas de copos coloridos e pratos. A segunda a gente vê cabos de fibra ótica. E na terceira a gente vê uma garrafinha de água. Embaixo, né, a primeira imagem a gente vê um pneu, uma roda de carro, seguida de um chinelo e seguida de tampinhas de garrafa, né? E quando vocês veem isso aí, do que é que vocês lembram que é feito? Plástico. Gente, polímeros artificiais são os plásticos, tá certo? Os plásticos, eles têm um uso muito grande, né, pelo seu baixo custo e sua alta resistência. Então, hoje em dia, imagine a sua vida, né, sem o plástico. Imagine aí, você acorda, aí você coloca o seu óculos, plástico. Você vai escovar os dentes, plástico. Você abre a geladeira,
plástico. Você vai fritar um ovo e aquele teflon, aquela camada escura que tem na panela, é plástico, certo? E agora na pandemia, imagine quantos equipamentos médicos, quantos EPIs, como a gente falou, né? Máscaras, luvas, tudo aquilo é feito de plástico, né? Então, o que é que acontece também, né? Falando aí sobre o uso da ciência, a gente acaba utilizando de forma indiscriminada esse plástico. E a gente já sabe que existe uma estimativa de que até 2050 vai haver mais plástico do que peixes no oceano, né? Então, tudo isso a gente precisa usar com moderação, pensando bem no impacto disso, certo? Então, seguindo a nossa aula agora, a gente vai falar a respeito do quarto ponto, é o penúltimo ponto da nossa aula, é o método científico, tá? O método científico é o conjunto de regras básicas para se realizar uma pesquisa, para produzir um novo conhecimento, ou mesmo para melhorar um conhecimento que já existia, ou para corrigir um conhecimento, tá? Pesquisa, gente, é toda atividade de buscar uma resposta a uma pergunta ou indagação. Você pode pesquisar onde fica o alecrim, né? Lá no Google Maps. Essa é uma pesquisa simples, não é uma pesquisa científica. Você pode pesquisar na sua casa, por exemplo, o que é que vai se fazer no final de semana. Ah, algumas pessoas querem ir para a praia, outras querem ir para o shopping, né? Lembrando que a gente está na pandemia, hein? Com muito cuidado, né, ao sair. Então, existe uma diferença entre pesquisa e pesquisa científica. A pesquisa científica é a atividade que utiliza o método e os pressupostos científicos na busca de uma resposta a uma pergunta. Então, vamos ver aqui um pouquinho, a gente traz aí no slide 14 um banner, tá certo? Onde você tem uma figura, né? É uma ilustração onde você tem um cientista e uma cientista, né? Um homem e uma mulher, e os dois trazem uma lupazinha no olho. E aí nesse banner a gente tem uma explicação sobre o método científico, as etapas do método científico. A primeira etapa é a observação. A observação sobre fenômenos da natureza, sobre problemas, né? Seguido de uma pergunta, né? Você vai fazer uma pergunta, você vai pensar em questionamentos a respeito daquele fenômeno que você está observando. No terceiro ponto, a partir dessas perguntas, né, que não está aí na imagem, mas a gente sempre deve fazer o quê? Uma pesquisa para saber se essa pergunta que a gente tem, ela já está respondida. Por exemplo, você está observando que o nível da água do mar está aumentando. E aí você pergunta, por quê? Como é que está acontecendo isso? Por que esse nível da água está aumentando? E aí, se você for pesquisar, fazer uma revisão bibliográfica, né, você vai ver que as calotas polares estão derretendo em função do aquecimento global. E está aumentando o nível dos mares, né? Então, você já respondeu aí a sua pergunta, mas se você tivesse pensado numa pergunta que não teve resposta, mesmo que você pesquisando lá, livros, artigos, você não tinha resposta, você vai pensar em hipóteses, né, para responder essa pergunta, tá? Hipóteses são afirmações, tá? Que vão ser testadas através de experimentos e podem ser confirmadas ou refutadas, negadas. Não, essa hipótese não está correta. Dependendo, você pode sempre, a partir desse experimento, você pode voltar para a hipótese e pensar em novas hipóteses, né? Os dados desse experimento, eles devem ser analisados e chegar a uma conclusão para aquela pergunta inicial. E aí não tá, mas aí é uma parte muito importante do método científico é que toda pesquisa científica, ela deve ser publicizada, ela deve ser compartilhada com os pares. Os pares são os iguais, né? Aquelas pessoas que também pesquisam o mesmo que você, né? Ou que também têm interesse naquele mesmo assunto. E como é que é essa publicação, essa publicização? É através de artigos e meios de comunicação entre cientistas específicos chamados de jornais, revistas, tá? Esse ponto é muito importante, por quê? Porque permite que aquela pesquisa seja questionada, né? Que aquilo não fique só para você. Ao contrário das fake news, que a gente não sabe de onde veio, que teste foi feito, às vezes não foi feito nenhum teste. E olha o que acontece também, relembrando aí das fake news. Às vezes eles utilizam a fake news dizendo assim,
que aquilo foi baseado na ciência, né? Para ver o peso que a ciência tem e como a ciência ela tem muita credibilidade. Tem credibilidade porque ela passa por todas essas etapas que eu falei para vocês e além disso, né? Os pares, os outros cientistas também questionam aquela pesquisa, né? Então, eu trago agora, no slide 15, só mais um esclarecimento, que é comum a gente falar assim, hipótese e teoria. Às vezes a pessoa diz assim, ah, mas isso é só uma teoria. Né? Na linguagem comum, né, teoria é como se fosse uma hipótese, é uma coisa que não tem, ainda não foi confirmada, mas, né, na pesquisa científica, no método científico, a hipótese é uma suposição ou premissa baseada em conhecimentos anteriores ou observações. E a teoria científica, não a teoria que a gente fala assim, ah, isso é só uma teoria, né? Às vezes a gente fala isso é só uma teoria no sentido de falar assim, isso é só uma hipótese. A teoria científica, ela merece muita credibilidade porque são várias hipóteses que foram comprovadas por testes repetitivos. Um exemplo é a teoria da relatividade, a teoria da evolução, tá certo? Mas é importante também a gente dizer que a verdade da ciência, ela não é uma verdade absoluta, tá? É uma verdade provisória. Por quê? Porque sempre podem vir novas pesquisas, novas teorias, tá? Que esclareçam melhor ou melhorem aquela teoria anterior, tá? Por isso que às vezes as pessoas também dizem, ah, porque isso é cientificamente comprovado, tá? Mas também não quer dizer que é uma verdade absoluta. Naquele momento é uma verdade, mas com o passar do tempo e a vinda de outras pesquisas isso pode mudar. Então, eu quero só trazer para vocês um pouquinho do cotidiano para vocês pensarem como é que vocês utilizam o método científico na vida de vocês, tá? Como vocês utilizam esse raciocínio. Imagine que vocês estão se preparando para assistir às aulas, às teleaulas, né? Sentaram lá em frente à televisão e aí ligaram o controle remoto da TV e a TV não ligou. Aí você pensa, bom, uma observação, a TV não ligou, tá? E aí você começa a se fazer uma pergunta, o que é que está acontecendo para essa TV não ligar? E aí você pode pensar, ah, pode ser que esteja faltando energia, pode ser que a TV esteja quebrada, pode ser que a pilha do controle remoto não está funcionando, né? Essas são hipóteses. E aí depois o que é que você faz? Você vai testando. Bom, deixa eu ver se não está faltando energia. Vai em outro cômodo, acende a luz. Ah, acendeu, então não está faltando energia, já descarta essa. Pega a mesma pilha e troca a pilha. Bom, está funcionando, tá aqui a luzinha, né? Aí vai lá na televisão, vê se a televisão está ligada. Está ligada. Então, um exemplo de como você utiliza o raciocínio do método científico, às vezes, no dia a dia. E eu vou dizer a vocês o que aconteceu. Você pegou o controle remoto errado. Tá? Você pegou o controle remoto do DVD, que era muito parecido com o da TV. Tá? Então, só um pouquinho para vocês pensarem como é que, às vezes, a gente utiliza esse método científico no dia a dia. E aí eu trago para vocês exemplos de estudos que foram publicados, né, artigos, e foram traduzidos por veículos de comunicação. É importante a gente esclarecer que nem sempre é fácil a gente ler um estudo científico, um artigo científico, porque muitas vezes ele é em inglês, né, tem muitas terminologias, mas, principalmente agora na pandemia, a gente vê muitos veículos de imprensa trazendo para o público em geral esses achados da ciência. Então, um exemplo aí é, estudo com hamster mostra a eficácia de máscaras na proteção da Covid-19, tá? Então, a gente vê nessa imagem, a gente vê aí nessa manchete, né, seguida de um hamsterzinho. Então, nesse estudo, os cientistas pegaram duas gaiolas, uma com ratos que foram infectados com o vírus, com o coronavírus, e uma outra gaiola que tinham ratos saudáveis. E aí, professora, mas como é que eles fizeram? Eles colocaram máscara nos hamsters? Será que eles colocaram máscara nos hamsters? Não, gente, nesse experimento eles cobriram a gaiola com o material das máscaras e soltaram um fluxo de ar passando da gaiola dos ratos que estavam infectados para os outros, tá? E aí eles viram que eles fizeram isso sem a máscara, sem o material da máscara e fizeram com a máscara. E viram que houve uma taxa de contaminação muito menor quando se tinha esse material das máscaras, né, protegendo, impedindo a total passagem das micropartículas para outra gaiola. Então, é a comprovação, gente, de que máscara ela é eficaz.
Agora, a máscara, ela precisa ser usada de forma correta, tá certo? Máscara muito folgada, máscara no queixo, não adianta, tá certo? Procurem vários modelos de máscara para usar, para que fique o mais confortável possível. Quem usa óculos às vezes é muito ruim, porque embaça, mas o embaçamento é um sinal de que está tendo aí alguma saída de ar, né? Tá tendo um espaço muito grande, tá? Trago aqui para vocês uma outra pesquisa, né? Publicada, né? Máscara pode reduzir carga viral e gravidade da Covid-19, diz estudo. Essa manchete está seguida da imagem de uma mulher, que ela está de máscara, ela usa boné e o óculos está na cabeça. E na frente da máscara, ela colocou a mão, que está de luva, e uma folhinha, né, mostrando como se fosse a máscara estivesse sorrindo. Também mostrando aí que a utilização da máscara, ela é muito importante. Eles compararam vários grupos que utilizavam máscara e que não utilizavam máscara, de pessoas que estavam infectadas com o coronavírus, que manifestaram a Covid-19, e viram que naqueles grupos que as pessoas utilizaram a máscara, a carga viral era menor e a gravidade da doença era menor também, tá? Então, mais uma vez, mostrando como é importante a utilização da máscara. Um outro exemplo de estudo científico é esse aqui, tá? Mais uma manchete. Novo estudo indica potencial de assintomáticos para transmitir Covid-19. Tá? Na imagem dessa manchete, vocês veem, tem ao fundo uma foto do Big Ben, uma imagem do Big Ben lá em Londres, e em primeiro plano tem uma placa vermelha escrito assim, Covid-19, mantenha a distância de 2 metros. E tem duas figuras, dois bonequinhos e sinalizando a distância, tá? Nesse estudo, gente, foi comprovado que as pessoas assintomáticas, elas têm a mesma carga viral das pessoas sintomáticas, ou seja, você tem o vírus e não tem sintoma, e a pessoa tem o vírus e tem sintomas, a carga viral é a mesma. E o tempo que passa, né, com a doença proliferando, exalando aquele vírus também é o mesmo. Então, são dois achados científicos importantes que justificam a utilização da máscara. Você pode estar aparentemente muito saudável e mesmo assim está com vírus, tá? E que a máscara ela é importante para qualquer pessoa, não só para aquele que tá com vírus, porque a gente não sabe, né? Pensando aí que 30%, né, dos positivos são assintomáticos, nem sempre você vai ter sintomas e mesmo assim você pode estar transmitindo para as outras pessoas. Então, só um resumo disso que a gente colocou, né, da necessidade de usar a máscara e dessa possibilidade do contágio que vai aumentando quando você não utiliza. A gente traz aí um card, né, um pôster, mostrando na primeira linha um bonequinho que ele tá com coronavírus, tá? Independente dele estar com sintomas ou não, tá certo? Mas ele tá sem máscara e ele tá exalando gotículas que contêm o vírus, o coronavírus, tá? E aí tem em seguida uma seta para outra pessoa que está saudável, indicando que a possibilidade de contágio ela é muito alta quando duas pessoas, né, uma que está com o vírus e outra que não está, não usam máscara. Em seguida, na segunda linha, a gente tem novamente o mesmo bonequinho, em que ele continua exalando o vírus, ele está sem máscara, e a pessoa que está próxima a ele, que ainda não tem o vírus, ela está de máscara. Mesmo assim, a possibilidade de contágio é muito alta. Tá? Em seguida, a gente tem o bonequinho que está com o vírus, ele colocou a máscara. Tá? E aí, a quantidade de vírus que sai da sua respiração ela é bem menor. Mas a outra pessoa, né, ela não está com a máscara. Mesmo assim, ainda diminui a possibilidade de contágio, mostrando que é mais importante que a pessoa que tem o vírus use máscara do que quem não tenha. Mas a situação ideal, gente, é que quem tem o vírus use a máscara, mesmo que não tenha sintomas. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode pensar que todo mundo pode ter o vírus, tá? Então, é importante que essa pessoa use a máscara e quem não tem também use, porque aí realmente a possibilidade de contágio é muito baixa. E mantendo o distanciamento físico, diminui mais ainda a possibilidade de contágio. Então, como eu falei para vocês lá na outra aula, é necessário que várias medidas sejam tomadas ao mesmo tempo para evitar a contaminação. Então, mais um exemplo que eu trago para vocês é de como a gente encontra, né, a ciência, a pesquisa científica na nossa vida. Esse é um informe da Sociedade Brasileira de Infectologia.
né, baseado na revisão de vários artigos científicos, indicando que o tratamento, né, da Covid-19 com aquela substância que foi muito falada, chamada hidroxicloroquina, ela não tem nenhuma comprovação científica, não existe nenhuma evidência científica para a utilização dessa substância para o tratamento da doença, tá certo? Isso tudo aí, gente, com base na ciência. Ah, é porque a gente não gosta de hidroxicloroquina? Não, a gente queria muito que existisse, né, uma substância que fosse capaz de curar as pessoas, ou pelo menos fazer com que elas fiquem bem menos tempo internadas no hospital, tá? Mas infelizmente esse medicamento não é ele que faz isso, tá certo? A maioria das pesquisas já comprovaram que ele não é eficaz. Bom, eu trago mais um exemplo de como a ciência está sendo aplicada na pandemia, a vacina, tá certo? Toda vacina e todo medicamento, ele se baseia na ciência, porque ele passa por toda aquela metodologia. Então, vocês vão ver aí as cinco etapas para se produzir uma vacina, tá? A primeira etapa é a pesquisa básica, tá? Nessa etapa, os cientistas estudam o vírus, determinam qual tipo de vacina. No momento atual, essa etapa ela foi pulada, porque demoraria muito tempo. Então, o conhecimento que já se tinha já se utilizou para produzir a vacina e começar o segundo ponto, que são os testes pré-clínicos, tá? Nesse momento, a vacina é testada em animais e células humanas, tá? Não é em pessoas, é em células, tá? E se essa vacina se mostrar tóxica, né, ou ela não produzir uma resposta imunológica, ela já é reprovada, tá? Normalmente, essa etapa demora menos de 1 ano. Hoje, essa etapa já está cumprida para muitas vacinas, elas já passaram dessa parte dos testes pré-clínicos. A terceira etapa, que é o estágio que a gente está agora, da maioria das vacinas, são os testes clínicos. Então, nessa etapa, a vacina é aplicada em voluntários em 3 fases. A primeira, avalia se é segura. A segunda, verifica se tem boa resposta imunológica. E a terceira, vê se de fato protege contra a doença, tá? Essa é a etapa que a gente está agora. A quarta etapa é a aprovação, tá? Os criadores da vacina apresentam os resultados que são revisados pelas agências reguladoras, como, por exemplo, a nossa Anvisa, né? A Agência Reguladora Sanitária. E a quinta é quando se parte para a fabricação da vacina, tá? Em grande escala, distribuindo para toda a população. Então, tudo isso para a gente ver que vacinas são substâncias muito seguras, elas passam por muito rigor, tem muito rigor científico na produção da vacina. Bom, agora, quase no finalzinho da nossa aula, né, a gente vai ver um vídeo que mostra um experimento feito por uma TV japonesa com assessoria de cientistas, tá certo? Em que, nesse vídeo, se mostra a importância de se lavar, de cuidar das mãos em tudo que a gente toca, né? E de como a gente não deve levar essas mãos ao rosto. Nesse vídeo, é um vídeo todo legendado, mas o que é que acontece? Eu vou explicar brevemente para vocês. É um ambiente de um restaurante, aquilo, tipo um self-service que a gente, né, conhece já muito bem, em que as pessoas vão e servem a quantidade que querem, pegam elas mesmas, né? E aí o que foi feito? Algumas pessoas estavam nesse restaurante e aí se passou uma substância, uma tinta nas mãos de uma pessoa só, tá certo? De todas essas pessoas que estavam no restaurante, se eu não me engano eram 18 pessoas, se passa uma tinta, essa tinta é fluorescente. Tá? Você não vê ela, mas quando se coloca sob a luz negra, você vê ela com a luz bem forte, fluorescendo. Tá? Então, no primeiro momento desse experimento, foi deixado que as pessoas se servissem à vontade, tocassem no que quisessem, pegassem o que quisessem, ficassem 30 minutos nesse ambiente. Tá? E aí vocês vão ver qual é o resultado disso. Tá? A maioria das pessoas, todas as pessoas que estavam, elas ficaram com aquela tinta, sinalizando, né? A tinta era a simulação da mão suja com vírus, tá? E muitas pessoas também estavam, 3 delas, elas estavam com a tinta inclusive no rosto. Por quê? Porque elas levaram a mão ao rosto. Num segundo momento desse vídeo, vocês vão ver que as pessoas já não se serviam, era uma única pessoa, um funcionário que servia, e essas pessoas limpavam a mão constantemente. Então, a diminuição do espalhamento dessa tinta entre as pessoas diminuiu 96%, né? Uma taxa bem alta. E não tinha ninguém que tivesse com a tinta no rosto. Então, para a gente ver como esse cuidado ele é importante nessa simulação. Então, vamos ver aí o vídeo.
Então, pessoal, vocês viram aí no vídeo, né, como esse cuidado com as mãos e não levar ao rosto, né, e estar sempre limpando as mãos quando estiver no ambiente externo é importante. Além disso, né, além desses objetos que vocês viram, tem a questão das maçanetas, dos interruptores, né, dos corrimãos. Então, tudo isso tem que ter muito cuidado, né, não levar a mão ao rosto. E a gente finaliza agora a nossa aula com um exercício, para vocês verem como é que tudo isso que a gente falou, né, nessa segunda parte da nossa aula sobre o método científico, ele pode ser cobrado, pode ser pedido para vocês falarem sobre isso. Então, o exercício é muito simples e é muito rápido, a gente já está finalizando. Então, quando fazemos afirmações prévias, as quais podem ser verdadeiras ou não, para explicar um determinado fenômeno, estamos elaborando A, uma teoria, B, uma conclusão, C, uma observação, D, uma hipótese ou E, um experimento. Então, relembrem aí aquelas etapas do método científico que a gente viu. A teoria, gente, são várias hipóteses confirmadas, né? Então, não é o que está ali, né? Uma afirmação prévia que pode ser verdadeira ou não. A conclusão é a última etapa, né? A partir dos experimentos. A observação é o que a gente faz inicialmente. D, uma hipótese. A hipótese é a afirmação prévia que a gente faz, que ela vai ser testada para ver se é verdadeira ou não. Então, a resposta certa para essa questão é a letra D, uma hipótese. E por último, o experimento não é porque é o que a gente testa a hipótese, a afirmação, que a gente não sabe ainda se é verdadeira ou não. Então, pessoal, muito obrigada, fiquem bem, tomem todos os cuidados, tá? E aproveitem muito as teleaulas. Um abraço. Teleaula Natal.